Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. O Pode Mais Empresas é um oferecimento do jornal Empresas e Negócios e parceria com a Casa Canon. No programa de hoje, nós vamos falar sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, bancos digitais. Para tanto, trouxemos Rafael Stark. Rafael, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado por me receber. O Rafael, ele é engenheiro formado pelo ITA, é o CEO e fundador do Stark Bank, uma instituição que tem focos em serviços para empresas. Você Anteriormente à criação do Stark Bank, você trabalhou em mercado financeiro, não é isso? Na verdade, eu tive uma empresa de tecnologia, né? Assim, o máximo, a minha maior passagem no mercado financeiro antes foi ter feito um estágio no Itaú de summer de 3 meses, então nem considero muito que eu passei pelo mercado financeiro. Foi uma passagem meteórica. É, segundo ano de faculdade, 3 meses, então assim, é nada praticamente. Então assim, meu background inteiro antes do Stark Bank é trabalhando com tecnologia. Ah, bacana. E como é que a questão da inteligência artificial hoje vem mudando o mercado? Até que ponto que ela vai, que ela interfere? Olha, eu acho que novas tecnologias trazem novas possibilidades, né? Uhum. E a inteligência artificial especificamente, eu acho que ela traz um ganho de produtividade muito grande, né? E um aumento de eficiência muito grande. Isso pode tornar empresas e pessoas muito mais competitivas do que em relação às outras. Quer dizer, ao contrário do que muita gente pode achar que ela vai prejudicar no sentido de cortar alguns empregos, ela pode ser vista como uma aliada no processo do dia a dia. Olha, pode ser que até que corte empregos, né? Porque né, os seres humanos não precisam fazer, talvez, tarefas manuais ou tarefas que requerem pouca conhecimento ou inteligência, tá? Não quer dizer que ela não vá cortar, né? Mas, para as empresas, né, que utilizarem das melhores tecnologias, elas são mais competitivas no mercado, sendo mais eficientes, podem ganhar mais espaço em mercado e market share, E né? você tem que ter uma equipe sempre azeitada, bem treinada, não é Com isso? certeza. Acho que tem que estar atento a tudo que está rolando, né? E tentar entender das tecnologias novas o que se adequa melhor ao seu negócio para tornar o seu negócio mais É um competitivo. investimento permanente, Sempre. porque você não pode Tecnologia parar, né? muda, né? O que tá rolando hoje há um ano atrás ou 2 anos atrás era diferente. E dá para antever aonde que a gente pode chegar, ou as possibilidades ainda estão muito abertas. Olha, eu posso falar pelo Stark Bank, né? A Uhum. gente a gente está com a visão muito clara que o banco do futuro ele não só vai ser digital, né? Mas ele vai ser autônomo. Então a gente está numa pegada bem grande. Esse sistema de bancos tradicionais que a gente tem hoje vai acabar. Não é que vai acabar, né? Eu acho que talvez muda a forma como as pessoas interagem com os bancos. Não é que o banco acaba, né? Mas talvez a forma vai mudando. Pensa que antigamente você não você acessava o banco indo na agência física. Depois lançaram o Internet Banking, então mudou a forma como que você começou a interagir com o seu banco. Depois lançaram aplicativos no celular, né? Então depois as pessoas pararam de ir muitas vezes na agência, né? Hoje tem muito atendimento até bancário dentro do WhatsApp, né? Então você nem precisa mais ir na agência. Então, assim, com o passar do tempo, talvez a forma como você interage com o produto financeiro, com o mercado financeiro muda, mas não que o mercado financeiro se torne, né, desnecessário. Já ouvi dizer que no futuro uma agência bancária vai ter um caixa e um gerente. É, eu, E ninguém eu, mais. eu não sei nem por que ainda existe, né? Porque as pessoas conseguem resolver tudo online, de casa, conversando, então eu não sei necessariamente. Eu entendo que talvez algumas pessoas gostem de ver o gerente, de apertar na mão, tal. Eu acho que tem uma questão mais pessoal É, nisso, tem mas algumas eu pessoas nunca. ainda que são analfabetas digitais, né? Então tem alguma dificuldade
precisa de uma ajuda, muitas vezes, para operacionalizar Sim, uma coisa que para as novas gerações sim. são parte do dia a dia, né? Mas acho que eventualmente vai talvez acabar ou reduzir bastante a quantidade de agências. Aliás, já está acontecendo isso, né? A redução de agências bancárias não é propriamente uma novidade. O Stark Bank, ele é 100% digital, né? Desde o primeiro dia, a gente sempre foi digital, a gente nunca teve uma agência física, né? Vocês só atendem pessoa jurídica? A gente só atende empresas. Que tipo de empresa vocês normalmente atendem? Ou qualquer tipo? Empresa de serviços, de varejo, Claro. exportadoras? A gente hoje, Vocês têm linha de crédito? Explica claro, para mim um pouco como é que funciona o, toda a parte operacional do banco. tá bom, claro, com certeza. Bom, hoje o Stark Bank é um banco digital, a gente só atende empresas. Hoje temos mais de 900 clientes ativos, né? Dos quais no ano passado a gente transacionou mais de 280 bilhões de reais, né? Os nossos clientes, 280 bilhões de reais, bilhões, bilhões. A tá? gente já tá, o volume, o patamar do banco já está bem grande. A gente é um dos maiores hoje players de pagamentos em tempo real do Brasil. A gente tem 5% do share do Pix, né, que passa por empresas, a gente que processa. 5%? 5% do Brasil inteiro a gente processa, né? E a gente atende bastante empresas que acreditam que tecnologia é uma forma de transformação, né? Então temos empresas de tecnologia, startups, temos empresas de cripto, temos fintechs, temos enterprises, né? Temos middle market. Isso É é uma uma carteira gama, diversificada. é uma variedade de empresas, né? Só que todas elas têm em comum que elas têm certas complexidades operacionais, porque ou elas fazem muitos pagamentos, ou muitos recebimentos, ou os dois, né? E a gente justamente traz tecnologia para facilitar isso. Então, hoje, os principais produtos que o banco oferece, né? Então, a gente abre a conta para a empresa pode usar essa conta para fazer os recebimentos. Então, seja você vendendo por boleto, por Pix, por cartão, então, todas as formas possíveis, a gente ajuda a receber isso em alta escala ou baixa escala, né? Com conciliação, com controle, né, desses recebimentos. Depois, a gente faz a parte de contas a pagar. Então, a gente paga os fornecedores da empresa, paga a Você folha, oferece os mesmos serviços de um banco os tradicional. mesmos serviços, né? Damos cartão de crédito, investimento em renda fixa. Então, além do transacional que qualquer banco faz, né? É, o que que vocês têm de plus aí? Sim, então, além desse transacional que todo banco faz, né? A gente dá o software embarcado para você controlar, né, a sua operação. Então, por exemplo, a gente tem mecanismos de controle de gastos. Você pode, por exemplo, dar um cartão corporativo para um funcionário seu, você falar, nesse cartão só pode ser gasto tantos reais por dia, por mês, ou só em comida, ou só com viagens. Então, você seta vários controles dentro daquele cartão que você dá para o seu colaborador, ele pode usar para pagar as coisas da empresa, né? E além disso, a gente dá todo um relatório, um dashboard de, cara, onde sua empresa está gastando, com quais fornecedores, com quais categorias, se é comida, se é hospedagem, se é avião, se é serviços, né? Quem são as pessoas, com qual frequência que estão gastando. Então a gente dá um monte de relatório gerencial, né, além de dessas ferramentas de controle de gastos também. Então isso é só um exemplo, né? Isso é um diferencial, né? Total, eu não conheço nenhum banco que tenha, né, essa tecnologia nem perto disso. Tá? Isso na prestação de serviços implica necessariamente em tarifação ou tem É tudo de serviços que graça. vocês dão? Assim, por exemplo, cartão é tudo de graça, né? Então tem alguns. Ninguém paga nada para ter conta no banco, né? No Stark Bank. Pode se abrir conta a qualquer A qualquer momento? momento, alguns produtos têm algumas tarifas. Então, por exemplo, um Pix para você receber, para você enviar ou receber, são centavos que você paga para poder mandar aquele Pix, né? Quase como se pagasse uma balinha. São centavinhos, né? Só que a gente tem clientes que faz milhões de operações por mês, Sim, né? você vai ganhar na escala, A né? gente ganha na escala, né? A gente não ganha, o nosso negócio não é um negócio de margem, é um negócio de escala. Entendi. Migrar para o varejo, nem pensar. Olha, a gente Ou é tem, alguma coisa que já está no radar do banco que poderá ser discutida mais à frente? a gente começou atendendo empresas grandes, né? Tanto que temos apenas 900 clientes, né?
Só que a gente percebe que tem muita empresa menor, né, middle market, ou até empresa pequena, que poderia usar o banco como banco de dia a dia para receber, pagar conta. A experiência do banco é muito legal. Então a gente está reformulando nosso onboarding. A gente está lançando agora um produto com inteligência artificial para ler contratos sociais, extrair poderes, que é uma das coisas que dificulta a análise do onboarding, fazer um onboarding automatizado em 10 minutos, né, igual você consegue fazer para pessoa física, de ponta a ponta, né? Acho que a maior barreira de um onboarding de pessoa jurídica é a extração de poderes do contrato social, quem que assina em conjunto, isolado, etc. A gente desenvolveu uma inteligência artificial para resolver isso, porque justamente a gente quer que a gente possa pular de 900 contas para 10 mil, para 100 mil contas, se caso a gente siga essa estratégia, e abrir essas contas em menos de 10 minutos. Há quanto tempo existe o Stack Bank? A gente lançou em janeiro de 2019, tá desde produção rodando aí. É bem recente. Seis anos e meio, mais ou menos. Vocês pegaram em cima da pandemia, né? A gente lançou um ano antes da pandemia. Começou em fevereiro, março de 2020. Tá, tá. E aí aproveitou e surfou a onda digital e foi que foi, né? A gente é uma empresa nova, então a gente cresce muito quando a gente entrega valor para os nossos clientes, né? Porque se você não entregar o melhor produto, o melhor serviço, o cliente muitas vezes vai preferir a marca do bancão, né? Então, para ele dar uma chance para uma empresa nova, a gente tem que ser muito melhor. Então, eu acho que independente se teve pandemia ou se não teve pandemia, acho que a grande questão nossa é entender os desafios operacionais das empresas que a gente atende, como é que a gente traz a nossa tecnologia para melhorar a vida dessa empresa e criar um case, né? Você tem sócios no banco? Muitos sócios, muitos sócios. Então, a gente tem fundos, né? Então, tem o Rabbit Capital, tem o Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon também, que é investidor nosso através do Bezos Expedition, que é o fundo pessoal dele. Temos Lockheed Groom, temos alguns bilionários americanos que investem na gente, né? Como o Joey, fundador do Airbnb, o Arashi, fundador do Dropbox, o Dylan da Figma, o Ryan da Flexport, Sérgio da Deloco, enfim, temos vários investidores. Então, se você precisar de capital para alavancar crescimento, você não vai ter problema. A gente está muito capitalizado. Além de ter levantado, né, na última rodada mais de 350 milhões de reais, né, a gente gerou mais 150 milhões de lucro líquido nos últimos anos. E já foi distribuído. Não, tá na operação. Foi reinvestido. Sim, tá na operação para poder crescer a operação. Então, assim, Stark tem muito caixa, está muito líquido, né, em caixa, e a operação dá bastante lucro também. Então, está numa posição bem confortável. Aquela questão dos bancões ficar de olho nos bancos digitais, isso não preocupa vocês? De olho, A minha pergunta é, em como algum assim? momento um Bradesco, um Itaú da vida pode vir fazer uma oferta para vocês para incorporar o Stack Bank? Eu não estou interessado em vender. Acho que eu não estou criando uma empresa para poder vender, né? Acho que podem sim ter alguns empresários que queiram criar empresa para poder vender, mas não é muito no Não é o meu seu. objetivo. Cara, eu gosto muito do que a gente faz. Eu tenho muito prazer em estar criando, desenvolvendo. é, E eu acho que o impacto que a gente vem gerando a cada ano está sendo maior. Então, as pessoas que eu estou tendo acesso, que eu estou conhecendo, por conta do trabalho que a gente vem Qual é a feito sua no banco. taxa média de crescimento? Olha, depende da métrica, mas, por exemplo, em volume transacionado, a gente está mais ou menos dobrando todo ano, né? Então, isso respinga em receita, depósito, e tem várias outras Tem métricas que a gente olha. transações internacionais? Não, a gente só opera Brasil hoje, Só Brasil? só Brasil. Vocês não têm interesse em pensar em Mercosul ou isso daí para vocês? Por Ah, exemplo, eu não iria para o Mercosul, não, né? Porque é pequeno, né? O Brasil já é o não maior vale a país. pena, né? Você ir para a Argentina, para o Chile, Paraguai, Uruguai, enfim, acho que são mercados pequenos. Então, se fosse para fazer uma expansão internacional, seria para um mercado maior do que o Brasil, jamais para um menor. Norte-americano, por exemplo. Poderia ser um potencial, caso a gente tomasse essa decisão. Ah, legal. E você é desenvolvedor de aplicativos também? Você trabalhou já com isso antes de ir para o banco digital? Eu comecei minha carreira assim, né? Comecei minha carreira
formalmente em 2014, quando eu abri meu primeiro CNPJ. Eu comecei desenvolvendo software, né? Então, na época, eu fazia aplicativos para iOS e Android. Depois aprendi outras tecnologias, né? Comecei a fazer site, APIs, né? Então, trabalhei bastante até de 2014 a 2018 criando produtos digitais em diferentes plataformas. Ah, legal. Relativamente aos os bancões, os chamados bancões, vocês, você já me disse que não tem interesse em vender o banco, fazer alguma associação no futuro também não passa pela cabeça. Você acha que tem um negócio que é autossustentável, é isso? Olha, a gente tem uma empresa de infraestrutura que chama Stark Infra, né? Que é diferente do banco digital. Eu até costumo brincar, né? A Stark Bank está para a Amazon, assim como Stark Infra está para a AWS, né? Então a Amazon criou a AWS, que é uma empresa de infraestrutura de cloud, porque a Amazon tinha as necessidades de hospedagem de cloud para poder crescer o e-commerce deles, né? E a nossa história é parecida. Então tem a Stark Bank, que é um banco digital. Mas esse banco digital cresceu, eu preciso de infraestrutura financeira. Então toda instituição regulada, para ela poder rodar, ela precisa de software financeiro, né, para conectar com o Banco Central, para conectar com Mastercard, Visa, bandeiras, etc. E a gente, em 2022, a gente lançou essa outra empresa chamada Stark Infra, né, que o objetivo dela, para resumir bem, é ser a AWS para instituições financeiras. Então, ela basicamente vende software, né, que instituição regulada precisa. Então, dentro da Stark Infra, eu vejo bastante sinergia com grandes bancos, com bancões, né, porque eles precisam modernizar a infraestrutura interna deles. Sim, é nesse sentido que é a pergunta, muito menos pelo seu interesse, muito mais pelo interesse do lado de lá, né? Sim, De não perder mercado, de não deixar oportunidades passarem, né? não, total. Então, assim, eu vejo bastante sinergia em poder trabalhar com os grandes bancos. Legal. Eu queria falar com você sobre cibersegurança, mas isso nós vamos tratar no segundo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. Voltamos ao segundo bloco com Rafael Stark para falar sobre Stark Bank, o banco digital focado em empresas. Me diz uma coisa, você tem algum case que possa nos mostrar a respeito de companhia que abriu conta no banco e por conta disso teve algum crescimento exponencial? Claro. A gente atende bastante startups, né? Tá. E startups, elas têm justamente esse caso, né? Elas começam Elas pequenas, precisam escalar, né? às vezes um cara, dois, três, cinco, e elas precisam crescer rapidamente, né? E às vezes, em questão de dois, três, 5 anos, elas viram uma empresa gigante, massiva, né? Que vale mais de US$ 1 bilhão. Então, a gente tem alguns clientes, né? Então, eu vou começando a citar a Boozer. Acho que é um case super legal, né? A gente pegou eles bem no comecinho, né? E já estão com faturamento de mais de 500 milhões ano. Tudo isso Então, já já. estão num tamanho já relevante, né? E Prestes a se tornar um unicórnio. quase lá, né? Metade, já são meio unicórnio quase, né? E então a gente começou atendendo eles em 2019, né? Inclusive, eles foram o nosso quarto cliente dentro do banco. Eles começaram usando a gente com uma pequena operação de reembolso. Então, basicamente, o que que a Buzer faz, né? Ela é uma Uber de ônibus. Então, quando as pessoas querem sair daqui e ir para BH, né? Aham. Eles podem ir lá na Uber, na Buzer, né? E comprar a passagem de ônibus, tá? E aí, junto às pessoas, eles fretam um ônibus. Esse ônibus sai aqui de São Paulo e vai para BH, por exemplo, né? E qual foi a função do Stack Bank com essa empresa? Claro. Vocês desenvolveram algum sistema para eles? Aperfeiçoaram alguma coisa? Não, a gente não. A Facilitaram a gente operacionalidade? sim, sim, a gente não desenvolve sistema para empresas, a gente é um banco digital, né? Como é que eles usaram o banco digital para poder melhorar a operação deles?
Imagine que uma empresa tradicional, né, de ônibus, quando alguém compra uma passagem e não consegue então a pessoa tem que ligar na companhia, reclamar que perdeu o negócio, pedir reembolso. Aí tem um call center para atender essas E um passa ligações. para o outro, que Aí passa para passa um, para que o passa para outro. dois. É. Aí tem o time financeiro que tem que fazer uma aprovação, e tem toda uma mobilização interna para entender isso, para depois fazer o reembolso da passagem ou da de crédito, né? Uhum. Normalmente as empresas tradicionais elas têm esse fluxo manual. A Bus ela queria escalar, né? Então, o que que ela pensou? Desde o começo, eu tenho que ter um processo que seja escalável, porque se eu atender 100 passageiros ou 1 milhão de passageiros, eu tenho que conseguir crescer rápido com um processo automatizado. Então, o que que eles fizeram? Dentro do app, quando por acaso você perdia, né, o ônibus e tinha a opção de reembolsar a passagem, né, ou ganhar crédito para a próxima passagem. E quando a pessoa falava eu quero ser reembolsado, a pessoa digitava os dados da conta que ela queria ser reembolsada e automaticamente a Boozer falava com o sistema do banco, do Stark Bank, e a gente mandava essa transferência para a pessoa. Então, em milésimos de segundo, a pessoa recebia o reembolso. Então, imagina a satisfação da pessoa de perder a passagem e falar, puta, eu não consegui, E agora? e em 1 segundo o dinheiro tá na conta dela. Cara, ela fica assim, caramba, que empresa foda, né? Vou comprar de novo. Sem dúvida. Porque a empresa, cara, Mas foi isso ágil. graças ao suporte do banco, né, que tem Exatamente. agilidade. A tecnologia do banco que permitiu com que esse fluxo fosse, esse é um exemplo de fluxo que fosse completamente automatizado e gerando uma puta experiência de usuário na ponta, né? Isso fideliza o cliente. No caso de uma empresa de ônibus, você deve ter um outro caso também, além da Boozer, ou não? A gente tem vários casos. Então, por exemplo, outro caso que é muito legal, a Daqui, né? A Daqui é um dos unicórnios brasileiros, né? Cresceu super rápido, e virou unicórnio. E ela basicamente ela faz entregas, né? Então imagine que qualquer coisa que você queira pedir no app daqui, assim que você realizar a compra, eles têm 15 minutos para entregar na porta da sua casa. Então tem que ser muito rápido, tem que ser muito preciso, muito sensível, né? E a daqui ela fez uma integração com os nossos sistemas de cobrança, de recebimento, né, através de Pix. Então toda vez que você vai comprar nada aqui, gera um QR Code do Pix que é emitido pelo Stark Bank. Uma vez que a pessoa compra, né, a gente faz uma conciliação e dá essa informação em tempo real e a daqui já dispara a ordem de pedido para ser entregue em 15 minutos. Então é uma coisa que se a daqui quiser atender 100 clientes ou 1 milhão de clientes, né, o sistema do banco escala e consegue entregar essa resposta em tempo real sem ter nenhum delay, né, e Isso é muito conciliando o bom, né? recebimento. Você tem algum limite para oferecer de reembolso de serviços? Por exemplo, uma empresa ela pode o chamado sacar descoberto. No caso da companhia de ônibus, ela tem um X movimento. Em determinado momento, ela teve um boom lá de reembolso. Você faz automaticamente esse reembolso ou você tem limite para A empresa controla a conta dela dentro do banco do jeito que ela quiser, né? Contanto que ela fica a tenha critério saldo, dela? contanto que ela tenha saldo, ela pode fazer qualquer operação, seja de entrada de recursos, seja para saída de recursos de forma automática. Você tem algum serviço específico para pequenas e médias empresas? Ou geralmente as pequenas e médias elas vão para o tradicional mesmo e não procuram os bancos digitais ainda? A gente acaba assim, de novo, o nosso perfil é muito de empresas que acreditam que tecnologia é meio de transformação, que eu acho que é o nosso grande diferencial, né? Assim, pequenas e médias podem usar o Stark Bank? Podem, né? Nada proíbe, Nada mas proíbe, não existe um impeditivo de a gente não atende, tá? Só que a nossa proposta de valor, ela é fica mais outra, né? forte quando a empresa tem uma complexidade de recebimentos ou pagamentos, né? Mas quando é um baixo volume, que normalmente é o caso de uma empresa pequena, né, ela vai querer usar muito mais pela experiência de usuário que a gente tem evoluído bastante. Então, por exemplo, uma das coisas que. Eu tenho empresa pequena que eu uso, né? Eu uso o banco para poder fazer alguns pagamentos. E tem algumas coisas que eu acho super legais que a gente adicionou, assim, por exemplo, para pagar boleto, né? Você pode simplesmente pegar o arquivo do seu computador, arrastar para dentro do Internet Bank e soltar. Parecido com o Google Drive, com o Dropbox. Então você solta aquilo lá, o E Internet Bank resolve. lê
e deixa o pagamento lá para ser aprovado. Cara, isso eu acho fantástico, sabe? Porque antes você tinha que ficar no bancão digitando ou tentando pegar o celular e tentando escanear o código de barra, mas na tela do computador não lê muito bem, você tinha que imprimir o papel, ir atrás de impressora. Então, assim, Se perdia muita é energia. muita energia, sabe? Então a gente tem algumas quesitos de experiência de usuário que é bem legal. O nosso fluxo de aprovação de pagamento também é super legal. Aprovar pagamento é muito fácil, configurar regra. Então, assim, eu acho que tem umas questões de experiências que a gente melhorou bastante aí nos últimos 2 anos, que talvez empresas menores elas gostem, mas assim, vai acabar um pouco elas usando mais por questão de experiência de usuário, que possa vir a ser melhor do que um grande banco, né? Do que dos valores e proposta de valor que a gente entrega para os nossos clientes atuais. Esse modelo do Stack Bank, ele é um modelo brasileiro, adaptado, é um modelo que você viu no exterior e trouxe para cá. Olha, eu acredito que a gente está sendo um precursor de uma onda, da terceira onda de bancos digitais, né? Então, teve a primeira onda de bancos digitais, seja aqui no Brasil ou no mundo, né? Que foram os bancos digitais para pessoa física, né? Então, Uhum. lá no exterior teve o Revolut, Monzo, Starling. Aqui no Brasil teve Nubank, né? Então, assim, teve uma onda de disrupção de pessoas físicas que o objetivo é tirar a burocracia para abertura de conta, o acesso a crédito, né? Acho que veio uma segunda onda de bancos digitais, né? Que rolou já nos últimos três anos aí, que é muito focado para empresas, né? Que aí normalmente são empresas menores, PMEs, né? Seja aqui no Brasil, seja fora, né? E a gente está numa terceira onda que é focado para empresas maiores, né? Que ainda não conheço um competidor assim fora que é focado em empresas maiores, mas vão surgir, né? Porque é um mercado um pouco mais difícil. Então, assim, eu acho que já tem players muito fortes que disruptaram, seja no Brasil, seja no mundo, para pessoas físicas. Essa onda ainda de empresas menores, eu acho que não tem, pelo menos aqui no Brasil, nem fora, nenhum player assim que chamou muita atenção. Eu acho que ainda tem espaço para isso e pior ainda, né, nessa parte de empresas maiores. Aham. Vocês cogitam no futuro abrir capital ou isso nunca foi conversado ainda? Não, Não passou pela sua a cabeça? gente tem interesse em futuramente abrir na bolsa, né, dentro dos Estados Unidos. Nasdaq, no caso, Ou New York Exchange, uma das duas. uma das duas. Mas por lá, sempre. Por lá, Tipo, sempre. o Nubank fez isso, né? É, porque Abriu lá os no. nossos investidores já são boa parte americanos, né? Uhum. Então é melhor ter valuation, ao meu ver, em dólar, porque você está aberto a investidores internacionais e a aportarem dentro da sua empresa, do que só estar limitado à Você Bolsa acaba Brasileira, ter mais que tem visibilidade. só investidores brasileiros. E fora que a gente tem intenções futuras de não só operar dentro do Brasil, né? Então ter investidores institucionais e internacionais pode ser bem interessante. Rafael, como é que fica a questão da segurança, cara? Hoje em dia se fala muito em cibersegurança e se você não precisa nem ir longe, é só abrir qualquer site que você cai dentro de alguma notícia a respeito de burlar segurança, de problema com especialmente essa questão de golpe daqui, golpe dali, o pessoal vai se sofisticando. O nível de segurança bancária, especificamente, é suficiente hoje ou vocês precisam de mecanismos de forma permanente para assegurar Olha, o nível de segurança bancária hoje no Brasil é altíssimo. É altíssimo, de uma maneira de geral? uma maneira geral. Óbvio, pode ter algum outro participante novo que não se preocupou, não fez os investimentos necessários e podem ter vulnerabilidades no sistema, isso pode acontecer, tá? Mas em geral, né, nas fintechs, nas maiores fintechs, nas empresas mais consolidadas, nos bancões, assim, o nível de segurança é altíssimo. Então, assim, fala, que o hacker invadiu a conta. Cara, sinceramente, isso praticamente não existe, tá? Não que não possa acontecer, mas praticamente não existe, tá? O que normalmente acontece de fraude, de golpe, de roubar dinheiro, tá muito mais hoje, não é em questão de sistema, de fragilidades sistêmicas, tá? É muito mais engenharia social, da pessoa contar uma história pro dono da conta,
dono da conta dá acesso ao cartão, o chip senha, ou dá acesso à conta, né? Ou fazer uma transferência de livre e espontânea Mas vontade, não por invasão. mas não por invasão, né? O mais comum hoje de golpes de fraude é estelionato, que a pessoa é ludibriada, ela é enganada, ela cai numa história e ela vai lá e de livre e espontânea vontade faz a transferência, Os né? bancos têm, no caso do Star Bank, tem alguma equipe de segurança específica para Tem, ficar monitorando tem. operações, para ficar antecipando eventuais tentativas? Não, é assim, a gente, todo novo desenvolvimento de sistema que a gente faz, né, a gente tem uma preocupação muito grande sobre a questão da segurança a segurança do sistema. Então, assim, a gente constantemente faz testes para poder ver questão de tentativa de invasão hacker, de DDoS, né, que é quando vários computadores tentam te atacar para poder te derrubar. Né. A gente usa também um protocolo de segurança muito forte, que é o ECDSA, que é o mesmo usado em Imagino que criptomoedas. essas tentativas devem ser diárias, né? Bastante. Se Vou te não falar, diárias ou quase isso. sim, vou te falar que toda vez que sai nosso nome na mídia tem uma tentativa de ataque de DDoS para tentar derrubar a gente, assim. Né? Nos últimos 3 anos cresceu bastante, assim, e nosso time de segurança é muito forte. Então, há 4 anos atrás, né, já teve alguns impactos de instabilidade no sistema, nunca de invasão, mas de instabilidade, de ter ficado mais devagar, mas há 4 anos isso não acontece. A gente investiu muito pesado, né, em questão de segurança, de conseguir bloquear, de entender esses acessos legítimos de correntistas que querem acessar a conta, de gente que está mal intencionada e só quer tentar derrubar o sistema, quer congestionar, quer trazer tráfego que não tem nada a ver com usar a Essas operação tentativas são locais ou elas vêm de fora? de fora, internacional. É um Os dois, né? pessoal mais Local e experimentado, internacional. sim, num volume maior. Sim. É um pessoal mais treinado para isso? Normalmente quem faz esse tipo de ataque, né, é chamado DDoS, né, é pessoal bem especializado, né? O pessoal é hacker, é gente que quer prejudicar. Já faz a coisa de caso pensado, né? Sim, esse caso Mas pensando. quem tem conta num banco digital hoje, então Em pode geral, dormir tranquilo? sim, em geral os bancos, de novo, as grandes fintechs, né? Não vou falar que todas, mas as grandes fintechs, cara, tem times muito bons e não, eu nunca ouvi falar de invasão técnica, invasão de sistema em players bons, né? Se eventualmente ocorrer, é fácil de repor o dinheiro? Eu acho que assim, se for uma falha do banco, ele mesmo vai arcar e reembolsar o cliente. Isso deve estar na legislação do Banco Central, imagino. Eu não sei se está em legislação, mas assim, é o certo a fazer, né? Se você teve um cliente prejudicado seu por uma falha sua, o mais correto é você reembolsar o cliente. Reembolsa É, automaticamente e fim reembolsa de papo. é fim de papo. Corrige a falha, enfim, e tá tudo bem. Mas no geral tá sob controle a situação. Total. Praticamente todos os golpes, crimes que rolam, né, no Brasil é engenharia social. As pessoas são enganadas, ludibriadas e fazem de livre e espontânea vontade, né, ou então passam dado de acesso, senha, porque caíram em alguma história. Mas no teu caso, que trabalha com grandes clientes, Hum. isso deve ser muito pequeno esse número, né? Cara, não acontece, até porque os grandes clientes, normalmente não é uma pessoa sozinha que faz um lançamento ou aprova um pagamento. Já são times É preparados para times, então isso, tem o né? fluxo de aprovação. Então, uma pessoa que lança o pagamento não é a mesma pessoa que aprova. E às vezes, para aprovar o pagamento, precisam de duas pessoas. Então, assim, as empresas normalmente elas têm um processo, né, para poder, a gente chama de contas a pagar, né? Então, um processo de compras, um processo de pagamento para o pagamento ser realizado. E nesse processo, por ter uma, duas, três pessoas envolvidas, gera muita redundância. Tá? Então, assim, não tem caso de golpe, de falha de sistema, etc. De novo, pode ser engenharia social, que a empresa seja enganada, que a empresa acredita que tem que fazer um pagamento, que caiu na história, isso pode acontecer com qualquer empresa, tá? Para a gente encerrar, qual é o futuro dos bancos digitais no Brasil? O que que você consegue enxergar daqui para frente? Legal. Dá para antever algum cenário? Olha, eu acredito bastante, eu comentei essa frase a primeira vez foi no Web Summit, né, esse ano.
Mas a minha visão é que eu acredito que os bancos, eles não vão ser só digitais, eles vão ser autônomos, tá? Bancos autônomos, como é que é isso? Vão ser autônomos. O que que eu quero dizer com autônomo, né? Eu acho que a primeira parte é você ser digital, você trazer tecnologia, você ter canais digitais para poder ter acesso. Aí entra a inteligência artificial, né? Que em breve a gente vai ver a era dos agentes, né? Que basicamente agentes você vai poder falar com a inteligência artificial pedindo para ela fazer atividades. Ah, faz esse pagamento para mim, paga esse boleto, cobra esse cliente, né? Faz esse investimento ou saca esse investimento, né? Então tem a parte que a gente vai ver nos próximos 2, 3 anos, que vão ser a era dos agentes, né? Que vão fazer atividades, a inteligência artificial fazendo atividades pelo ser humano, né? E eu acho que a parte da autonomia vem com a criação de um cérebro financeiro que vai tomar a decisão pela pessoa. E aí o banco vira autônomo. E isso você imagina num prazo curto ou no médio prazo? De uns 5 anos. 5 anos, no médio prazo. Então tá bem, falamos com o Rafael Stark, do Stack Bank. Rafael, muito obrigado pela sua atenção, pela cortesia da sua visita. Prazer e mais uma vez obrigado por me receber. Grande abraço e bons negócios para você. Obrigado para você também. E continue com a gente, que tem bem mais podcast por aí. Obrigado.